Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar de um assunto que é algo que, na verdade, está na vida de todos nós, né? Mas é importante a gente detalhar isso um pouquinho para que a gente evite ao máximo essa situação, que é uma situação difícil, mas que em algum momento cada um de nós enfrenta, que é a ansiedade. Então, hoje a gente vai falar algumas coisas para que você não deixe a ansiedade travar o seu projeto digital. E antes da gente entrar no nosso assunto, como sempre, se inscreve no canal, aciona os lembretes, deixa o seu comentário para a gente continuar trocando ideias e deixa o like aí no vídeo quando chegar ao final, beleza? Então vamos lá. Pessoal, ansiedade é algo inerente do ser humano. Todos nós sofremos, temos em algum momento, às vezes mais, às vezes menos. Muitas vezes as pessoas, algumas pessoas têm um quadro mais acentuado, porque é algo que acontece na vida de muitas pessoas, como alguns vão para depressão, outros não. Aí tem muitos fatores, e eu não vou entrar em detalhes neste vídeo sobre isso, sobre as questões é, propriamente ditas da ansiedade, mas o que acontece geralmente é que quando a gente inicia os nossos projetos digitais, nós nos deparamos com muitas situações novas. Por quê? Porque às vezes a pessoa nunca entrou nesse mundo digital, ela quer fazer algo novo que ela nunca fez, ela quer fazer uma mudança, seja uma mudança profissional, uma mudança financeira. Então, todas essas coisas nos trazem algo diferente. Por quê? Porque a gente vai entrar num terreno desconhecido. Você vai precisar se expor, você vai precisar entrar em questões de aprendizado, e isso traz ansiedade. Isso é muito comum, isso é muito normal, tá? Isso não é algo assim negativo. Então, o que que acontece? A gente precisa fazer o quê? Administrar, porque se as situações não forem bem administradas, elas nos causam uma ansiedade muito grande, certo? E aí, o que que acontece? Quando a ansiedade começa a bater, o seu projeto fica paralisado. Aí é que tá. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Para ficar mais claro. Vamos imaginar que você tem um negócio, tem um empreendimento, ou você tem um conhecimento que você quer colocar online, colocar na internet. E aí você decidiu que você vai trabalhar com alguma mídia digital, por exemplo, o Instagram. Você vai falar assim, eu vou pegar o meu conhecimento ou o meu produto, serviço ali da minha loja, do meu comércio, ou eu sou um expert em artesanato, por exemplo, e eu vou começar a fazer postagens no Instagram. Vou gravar uns vídeos, vou fazer stories, vou fazer post no feed ali com imagens, beleza, você definiu isso. Aí você quer começar do zero e você tem um desejo aí de em 5 meses, 6 meses, ter aí seus 1.000 seguidores, 1.500 seguidores, tá? E só números aqui aleatórios, tá? Uma hipótese. Às vezes pode acontecer, né, na realidade, às vezes não, vai depender de muitos fatores aí. Mas vamos supor que isso é a sua meta, o seu objetivo. Para quê? Para que você expanda o seu conhecimento, alcance pessoas e possa é, engajar e ter mais pessoas entendendo aí o que que você faz, como você trabalha, aí seja a área, o nicho que for. E você quer atrair essas pessoas para ter mais clientes. Pronto, está definido. Esse é o seu projeto nos próximos meses, tá? Aí o que que acontece? Você muitas vezes não tem uma familiaridade tão grande com a ferramenta ou com a plataforma. Muitas vezes você não consegue, nunca gravou vídeo, você não tem
um conhecimento muito bom em fazer imagens e tal. Então, o que vai acontecer? Essas coisas, se você não domina, você começa a ficar ansioso, porque você quer pôr o seu projeto para girar e as coisas vão ficando paralisadas. E daqui a pouco o projeto fica estancado, você para, você não consegue seguir em frente, tá? E aí a gente transporta esse exemplo para outras coisas. Você, por exemplo, vai construir site, você vai fazer tráfego, você vai dar uma consultoria, você vai criar um produto digital, tá? Então, o que acontece? Você começa a ficar ansioso, porque você começa a ficar parado numa situação, depois em outra, e aí você não consegue mais ir adiante. Então, a gente precisa administrar tudo isso, porque depois dessa primeira etapa existem muitas outras, certo? E aí a gente vai ver aqui mais detalhadamente o que acontece. Então, o que pode nos levar à ansiedade? Primeiro, falta de conhecimento de uma questão específica. Por exemplo, você não sabe gravar um vídeo, você nunca gravou vídeo, certo? Você tem medo de se expor, você não sabe qual vai ser a reação das pessoas, se você vai receber uma crítica, se o vídeo vai ficar bom, se você sabe falar, se você sabe é, editar, enquadrar, fazer com que esse vídeo fique apresentável. Então, você tem uma falta de conhecimento de uma questão específica. Então, você vai precisar resolver essa questão. Você vai precisar começar a gravar, mesmo que o vídeo não fique tão bom. Você vai ter que pesquisar como se comportar diante da câmera, iluminação, áudio, todas essas coisas, para que você tenha um vídeo razoavelmente apresentável. Então, isso vale para outras coisas, para outras situações. Plataformas que você tem que aprender a mexer, assuntos de marketing digital que você tem que colocar na sua bagagem de conhecimento, porque uma coisa vai puxando a outra, vai se interligando com a outra, tá? Então, isso pode trazer ansiedade, sim, a falta de conhecimento. Pressa em obter resultados. Muitas vezes a gente quer um resultado muito rápido, porque a gente acredita que a internet é tudo muito rápido. E em algumas questões realmente ela é. E ela pode trazer resultados mais rápidos do que em outras situações. Mas a gente tem que lembrar do seguinte: tem um tempo determinado. E ele não é de um dia para o outro. Muitas vezes pode levar meses até anos. Então, a pressa em ter resultados pode te trazer essa ansiedade. Outra coisa, contas urgentes para pagar, que está relacionado com o tópico anterior, porque se eu quero resultados rápidos é porque eu tenho compromisso, e muitas vezes a gente tem conta para pagar, a gente está precisando de uma renda extra, ou está sem trabalho e precisa fazer algo novo, né? Ou quer largar o trabalho, que não é o ideal, né? Largar o trabalho para começar um projeto do zero no digital. O ideal é que você faça paralelo até poder fazer a transição, mas às vezes não deu, você foi demitido, você perdeu o emprego, alguma coisa aconteceu, né? E aí você precisa pagar contas urgentes. O ideal é que essa urgência não exista, tá? Para que você não fique ansioso. Porque se você quer fazer um projeto e precisa de dinheiro no mês seguinte e acha que os resultados vão vir em um mês, às vezes não vai acontecer. E aí a ansiedade vai ficar maior ainda. Outra questão, falta de apoio das pessoas próximas. Muitas vezes as pessoas não entendem o que você está fazendo, não entendem que você quer fazer coisas novas, entrar em caminhos diferentes, entrar no digital, porque o digital é muito novo para as pessoas acham que isso não é trabalho, que muitas vezes as pessoas estão brincando ali, estão na internet, elas não associam que a internet hoje é uma maneira de gerar riqueza, de gerar dinheiro, com N e várias situações diferentes. Então, muitas vezes as pessoas não vão apoiar, mas não é porque elas querem que você dê errado, é porque elas não conhecem, elas não entendem. Muitas vezes elas estão preocupadas, né, querendo o seu bem. E então geralmente uma falta de conhecimento.
mas você não pode deixar se abalar. Mas isso é um fator gerador de ansiedade, sim. Outra coisa, obter autoridade no nicho de atuação. Para que as pessoas confiem em você, você precisa ter autoridade. Autoridade é quando a pessoa olha para o que você está falando, para a mensagem que você está entregando e veem assim, poxa, essa pessoa sabe o que ela está falando, ela tem conhecimento, ela é uma autoridade nesse assunto. Então, obter autoridade é importante no nicho que você atua. Mas se você não tem, você também pode ficar ansioso, porque você não está vendo o reconhecimento das pessoas. Mas isso leva um certo tempo. E a gente vai ver em seguida o que é importante aqui na questão da autoridade. E outra questão é lidar com toda a burocracia empresarial. Na medida que você vai expandindo, você precisa abrir uma empresa, aí vem os impostos, vem toda a questão burocrática, CNPJ, tal, nota, vendas, tudo. Você pode ter que aumentar a equipe, chamar pessoas para trabalhar, questão com contador, questões jurídicas. Então, você começar a lidar com tudo isso também é um fator gerador de ansiedade. Então, olha só para esse tópico como tem muitos detalhes aqui. E todas essas questões, eu só enumerei algumas aqui, são fatores estressantes e causadores de ansiedade. E quando você não administra bem eles todos ou algum deles, o seu projeto fica paralisado. E é isso que a gente não quer que aconteça, certo? Agora, uma coisa importante que fique claro, a ansiedade sempre vai existir, em grau maior ou menor, tá? Então, por exemplo, hoje eu tinha as minhas tarefas aqui para fazer, certo? Eu tinha esse vídeo para gravar, eu tinha mídia social para postar, e tudo mais. Mas o que que acontece? Eu tive que sair só nessa manhã, nós estamos aqui quase na hora do almoço, só pela manhã eu tive que sair 3 vezes. Tive que pegar o carro, sair de casa para resolver um assunto. Pronto, já alterou a estrutura do seu dia, da sua agenda. Mas isso vai acontecer. As questões inesperadas acontecem. As questões do dia a dia não são estáticas, elas podem mudar, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque sempre virão fatores. Pode vir uma notícia inesperada, pode vir uma situação que você tem que parar o que você está fazendo e correr para resolver. Vai sempre aparecer um obstáculo. Então, nunca você vai ter zero de ansiedade. Não, em algum momento vai aparecer alguma coisa. Aí a gente vem para o que fazer. O que eu vou fazer para administrar todas essas coisas? Primeira coisa, principalmente se você está iniciando, coloca foco em poucas coisas e aprenda, tá? Então, você, por exemplo, quer produzir conteúdo, beleza, você quer fazer, espalhar o seu conteúdo em mídias sociais diferentes, ótimo, mas comece com uma. Então, ao invés de você publicar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Pinterest, no LinkedIn, escolha uma mídia. Você tem facilidade com vídeo? Vá para o YouTube e faça o seu trabalho no YouTube. Você gosta do Facebook? Vá para o Facebook, fique ali trabalhando. Você gosta do Instagram? Vá para o Instagram, fique ali no Instagram trabalhando, postando e tal. Quando você estiver tranquilo e com habilidade ali, solto para fazer as coisas, aí você migra para uma outra, comece numa outra mídia. Tá? Isso é um exemplo e serve para tudo. Você está estudando um assunto, estude um assunto, vá fundo, vá focando, no máximo 2. Deixe para querer fazer mais coisas e estudar mais coisas mais para frente. Então, vá priorizando, tá? Vá para o simples, poucas coisas e aprenda. Estabeleça resultados em médio e longo prazo. Não queira fazer as coisas para acontecer amanhã. Isso não é possível. Isso pode acontecer numa exceção, mas isso não é a regra. Então, estabelece médio e longo prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, certo? E, claro, quanto mais tempo passar e mais você trabalhar, mais resultados virão. As pessoas querem o seu bem, mas elas não estão vivendo o seu momento. Então, não dê tanta importância e siga em frente.
Então, quando as pessoas não te apoiarem, lembra, elas talvez não estão entendendo o que está acontecendo. Elas não querem que você dê errado, elas só não estão entendendo o que você já entendeu. Então, é importante o apoio? Claro que é, mas segue em frente, não fique preocupado com isso. Né? Vá, toque o barco, siga o seu projeto e em alguns momentos você só tem que deixar as pessoas falarem e pronto. Lá na frente elas vão ver que as coisas caminharam. Obter autoridade é resultado de trabalho e resultados. Não tem jeito. Então, você só vai ganhar autoridade trabalhando, fazendo dia após dia, com persistência, com constância. E vai chegar um momento que virão os resultados. Quando vierem os resultados, você vai ter autoridade, porque as pessoas vão ver e reconhecer. Simples assim, tá? As questões burocráticas devem ser feitas no momento apropriado. Então, se você está começando, não tem uma empresa, não se preocupe com isso, continue seu trabalho, vá trabalhando, vá trabalhando. Você pode fazer algumas vendas online, no digital, com a pessoa física, né? Tem um limite para isso. Depois, as próprias plataformas exigem que você seja uma pessoa jurídica. Mas enquanto isso não acontece, trabalhe como pessoa física. Vai chegar um momento que você vai crescer e aí você vai abrir a sua empresa. E aí vai ter a sua pessoa jurídica que vai poder fazer todos os trâmites como uma empresa. Mas não precisa fazer isso apressadamente. Vá com calma. Aí, no momento certo, procure um contador. Pegue informações, pergunte o que precisa ser feito. Você pode começar com uma MEI, que é barato, né? Você só faz um cadastro na internet, está tudo certo. Depois você pode abrir uma empresa numa contabilidade, com um contador, e aí você vai colocando as coisas aos poucos. Né? Daqui a pouco você precisa contratar alguém, aí você vai atrás. Claro que você já pode ir vendo isso, estudando isso com antecedência, né? Não precisa sempre atropelar, mas não precisa querer montar toda uma estrutura sem que você não tenha tamanho para isso. Então, você vai vendo, e aí depois vem as questões bancárias da sua empresa e tal, jurídicas, mas você vai trabalhando isso no caminho, né, com calma, porque tem um momento para tudo. E saiba que o processo tem obstáculos. Programa a sua mente para isso. Ponha na sua mente. Haverão obstáculos e eu tenho que estar sempre pronto para ultrapassá-los, para buscar a solução, para perguntar para alguém, para buscar o conhecimento, né, para tentar fazer de uma maneira diferente, já que essa não está dando certo, e assim você segue em frente. Então, haverão momentos de sacrifício, sim, momentos de trabalhar muito, de trabalhar muitas horas por dia, momentos talvez até de virar a noite trabalhando, vai ter que trabalhar fim de semana, feriado, não há outro jeito, certo? Mas o que você tem que fazer? Você tem que se cuidar e tem que descansar, certo? Você não pode entrar numa roda viva, porque daqui a pouco você vai comprometer a sua saúde. E eu não estou falando aqui de maneira nenhuma que você tem que trabalhar leve, macio. Não, vão ter os momentos de sacrifício, sim, tá? Mas você precisa buscar o mínimo de equilíbrio. Claro que em alguns momentos do seu projeto, principalmente no início, você tem que se sacrificar bastante, mas você precisa ter alguns momentos de escape, os momentos para se divertir, para descansar, para dormir, para ter lazer, né, para sair, tirar a cabeça um pouco ali do seu projeto, tal, entender o seu organismo, certo? Entender como você funciona, se você é uma pessoa diurna, noturna, como é que você faz com a questão do como é que você faz com a questão do final de semana, se você trabalha, se não, como é que você trabalha a questão do a questão em geral, assim, de como que você funciona durante o dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu estou cansado, eu não produzo, não adianta. Então, às vezes, eu começo a minha semana na segunda-feira, e vou trabalhando segunda, terça, quarta, super bem, a cabeça funcionando bem, criando e tal.
mas chega um momento que eu começo a cansar. Quinta, sexta-feira é fatal, que eu vou produzir bem menos, a cabeça fica mais pesada, as ideias não vêm, eu me sinto cansado, eu sento no computador e não acontece nada, então eu já sei que eu preciso descansar. Não tem jeito. Então, muitas vezes vale você pegar e tirar um dia para descansar, e aí no dia seguinte você retoma. Aí você trabalha mais no sábado, por exemplo, até trabalha um pouco no domingo, depende de como que é, é a sua dinâmica de vida, mas trabalhar cansado é complicado, você não vai render. Então é importante também isso. E o cansaço aumenta a sua ansiedade. Encontre um parceiro que você possa dividir as ideias e as cargas, porque muitas vezes, o que que acontece? É importante você ter uma pessoa que esteja na mesma dinâmica que você, para você compartilhar ideias, às vezes falar, olha, estou passando por essa dificuldade, está difícil esse momento e tal. E às vezes pode ser uma pessoa física próxima de você, ou pode ser até uma pessoa que você conhece perdão, virtualmente, não tem problema nenhum. É uma questão de você encontrar uma pessoa que você se identifique. Então, isso tudo que a gente conversou já é um bom começo para você trilhar o caminho sem ansiedade. Você, na verdade, vai se protegendo, vai se prevenindo para que a ansiedade não tome conta. E aí o seu projeto não fique paralisado. Mas você tem que estar ciente que em alguns momentos isso vai acontecer. O que você vai ter que fazer é relaxar, tranquilizar, conversar, né? Pensar com calma como que você vai passar ali pelo obstáculo que está te impedindo e encontrar uma nova solução e seguir em frente, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar com você nesse vídeo, que você procure administrar a ansiedade e não deixar ela paralisar o seu projeto. São alguns passos que eu dei aqui, tem muitas outras coisas que a gente poderia acrescentar. Você pode seguir lendo mais sobre ansiedade, tudo, estudando mais, e com certeza você vai entender todo esse processo. Mas o importante é que o seu projeto não trave, que o seu projeto siga mais rápido, mais devagar, mas que ele siga, ele não pode parar. É todo dia caminhando um pouquinho, ok? Pessoal, então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição um link com um mini curso gratuito de produtividade, tá? Que é um curso que eu produzi e deixei numa playlist algumas aulas ali para você aproveitar esse conteúdo, ok? Então, vou deixar também as minhas redes sociais para você entrar lá e sempre tem algum conteúdo, tá certo? Então é isso, muito obrigado. Evite a ansiedade, vamos em frente, sucesso na sua caminhada e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like aí, ok? Um abraço grande e até a próxima.